Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Já deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e também, galera, compartilha aí nossos vídeos com os seus amigos. E aí o Flamengo, que tem melhor elenco, pode chegar no Morumbi e encarar o São Paulo. Senão vai perder de novo aqui. O Flamengo não vai ganhar com o São Paulo. Não vai. E aí, quem é culpado? É o segundo momento. Aí é atitude de urgência. Uma diretoria que tem realmente compromisso com conquistas e tal, ela tem que tomar essa providência. Tira o cara e depois vamos ver. Os jogadores, vocês boicotaram, aquilo que você falou, não tiveram vergonha na cara, não pensaram. Isso é outro momento. O momento agora, para o Flamengo, é de urgência. Ele tem que tirar o Sampaoli, que é o cara com o qual o time não vai jogar, tira o cara, tenta ganhar o jogo no final de semana e depois discute o resto. Quem vai ficar, quem não vai ficar, quem boicotou, se é que boicotou, se não boicotou. Com o Sampaoli está muito claro. Não tem. O Flamengo não existe como time, pilhado. Não tem. O Flamengo não tem time. É esse o ponto. Ele tem jogadores e não tem time. Que é uma doideira, né? Uma loucura. O Rodrigo Viga, ele tá lá no Maracanã. Eu falei com ele aqui, porque a gente corre atrás, né? Perguntei pra ele, tem chance de cair hoje? E ele diz, acho que tem. Aí eu pedi pro Viga pra ele apurar lá pra gente, pra ele correr atrás dessa informação lá, ele tá no Maracanã, pra ele falar sobre esses bastidores. Ele consegue entrar com a gente agora? Então eu vou chamar o Rodrigo Viga agora já pra entrar com a gente aqui. Ele que tá ali no vestiário, né, na zona mista do Maracanã, por onde passam os jogadores. Viga, tem chance do Sampaoli cair hoje? Porque é o que eu digo, se ele não cair, já era a Copa do Brasil pro Flamengo. Agora, tem alguma possibilidade ou o Rodolfo Landim, que é quem banca o Sampaoli há um bom tempo, vai bancar até o segundo jogo da final, Viga? Tem sim, pilhado. Boa noite para vocês aí, para a rapaziada da bancada, para a turma do Canelado que está nos acompanhando em todas as plataformas da Jovem Pan. Agora, o fato é que o Landim está muito pressionado. A gente viu hoje aqui no Maracanã, viu durante toda a semana. O Landim foi muito xingado, inclusive, quando apareceu aqui no telão do Maracanã a renda, né, a maior da história do futebol brasileiro, mas chega a ser assintoso, né? Num país com tantas limitações e dificuldades econômicas e financeiras como tem o Brasil, se olhar para o telão e ver uma renda de Copa do Mundo de 26, quase 27 milhões de reais. Soa e pega muito mal, enfim, ainda mais por conta de tudo que vem acontecendo aí ao longo desses últimos dias. A pressão em cima do Landim aumentou muito, do Braz também aumentou muito. Tem todo um zoom aqui no ar sobre o futuro do técnico Jorge Sampaoli. Por aqui só passou o Everton Ribeiro. Eu até perguntei direto para o Everton Ribeiro se ele acha que há condições do técnico Jorge Sampaoli permanecer no comando do Flamengo. Ele disse que sim, mas não foi uma resposta. Não estou duvidando da pessoa Everton Ribeiro, mas não me pareceu uma informação muito convicta. E não vai passar mais ninguém aqui na zona mista do Flamengo. Então, o Flamengo tem sido assim, né? Em todo momento de dificuldade, em todo momento de revés, ele se fecha em Copas e acha que isso é a resposta. Não, diz que é os jogadores passando por aqui, a diretoria passando por aqui e justificando por que o time é uma zona, por que o time é uma bagunça, por que é um arremedo de time dentro de campo. As informações que circulam é que a pressão é muito grande, não descartaria não a possibilidade de o Jorge Sampaoli cair nas próximas horas. Por que, pilhado? Porque, além de tudo que a gente tem visto, e um time bagunçado, desorganizado, com resultados ruins, o Flamengo só tem uma chance de ser campeão da Copa do Brasil no próximo domingo, jogando no Morumbi, diante do time do Dorival, no São Paulo, no Morumbi, que vai estar lotado com a torcida do São Paulo, criando um fato novo. Que fato novo é esse? O único fato novo que poderia acontecer nesses próximos 5, 6, 7 dias seria a queda do técnico Jorge Sampaoli, que agora há pouco, na entrevista coletiva, soltou mais uma de suas pérolas. Tudo bem que tem a questão da interpretação, do espanhol, do português, da tradução, mas ele disse que ainda tem a ilusão, palavras do Sampaoli, de ver o Flamengo campeão da Copa do Brasil. Então, esses rumores estão rondando, vai passar mais ninguém por aqui, vou nem ficar fazendo propaganda de graça aqui para os patrocinadores da competição, mas a situação é muito delicada, vai ser resolvida nas próximas horas. Eu não me surpreenderia com a queda do Jorge Sampaoli muito em breve, viu, meu caro pilhado? Ô, Viga, não precisa fazer propaganda, né? Até porque a gente sabe que do Flamengo, até porque quem for falar vai contar lorota. Porque foi assim com o Marcos Braz. Marcos Braz há pouco tempo passou nessa zona mista, teve a cara de pau de falar que a imprensa estava inventando uma crise. Aí no dia seguinte o Gerson deu um soco na cara do Varela.
né? Desmoralizou aquela entrevista do Marcos Braz. Depois vai o Gabigol na coletiva, do lado lá do Sampaoli. Ó, a imprensa tá criando. Estão inventando, ninguém vê treino. Claro que não vê treino. Óbvio que não, porque hoje em dia a assessoria atrapalha trabalho de jornalista. Todo mundo sabe disso. Ninguém mais vê treino, ninguém mais fala com o jogador. É tudo só pra TV de clube, onde é levantar bola pra jogador contar lorota. Então, tem muito disso. Agora, peço pra que você, se tiver qualquer informação daí, aí entra de outro lugar, realmente não precisa fazer propaganda à toa, não. Mas é bom a gente saber se o Sampaoli realmente pode cair hoje. Porque eu acho que o que o torcedor do Flamengo está querendo saber nesse momento. Pilhado, eu acho que a decisão não vai ser tomada aqui no Maracanã. Ela vai transcorrer durante toda a noite. Haverá uma série de debates, reuniões e discussões, porque o Flamengo, como eu disse, precisa de um fato novo e entre a noite e a madrugada podemos ter novidades com relação ao comando do Clube de Regatas do Flamengo. Algo precisa ser feito. Essa decisão já era para ter sido tomada quando criou-se esse ato, esse gap para as duas finais da Copa do Brasil. Porque se contratasse alguém, ou se deixasse o Flamengo acéfalo, sem treinador, pegasse alguém da base, ou pegasse, sei lá, o Diego Ribas, qualquer um, e botasse ali para treinar o time, pegava o Davi Luiz, que é um cara experiente, sou eu que vou treinar a partir de agora. Talvez o Flamengo chegasse em uma outra condição. É um ambiente ruim, ambiente carregado, em que o Sampaoli não se mostra feliz, não se mostra satisfeito com o trabalho dele, com o ambiente de trabalho, não tem tete-a-tete, não tem olho no olho, não tem interatividade. Há muitos indícios e indicações que vêm de dentro do Flamengo, de um ambiente carregadíssimo, chuvas e trovoadas, faça chuva ou faça sol, enfim, é um ambiente carregado. Quem está no seu ambiente de trabalho, seja ele esportivo ou não esportivo, sabe que num clima como esse é difícil você conseguir produzir ou trabalhar com satisfação. Então, são vários sinais, são várias questões, inúmeras variáveis que direcionam para a possibilidade da saída do técnico Jorge Sampaoli. E pela bagunça que a gente viu do Flamengo aqui dentro de campo, se nada for feito, se não cair uma descarga elétrica, um raio, se não houver aquele saculejo, São Paulo vai ser campeão pela primeira vez da Copa do Brasil, indubitavelmente, porque mereceu aqui hoje. O Dorival Júnior teve o mérito de olhar para o outro lado e falar assim, quem é que eu tenho que parar no time do Flamengo? Só tinha um cara que está jogando bola no Flamengo, que é o Bruno Henrique. Ele encaixotou o Bruno Henrique e deixou os outros a bel prazer. Pedro não jogando nada, a bola não está chegando, o Gabigol lamentável mais uma vez, o meio de campo do Flamengo perdido, Léo Pereira dando as suas pataquadas, Ayrton Lucas também muito bem marcado, Wesley do outro lado com poucas chances, com poucas oportunidades. Então, Flamengo hoje é samba de uma nota só, Bruno Henrique. Por isso até ganhou do Botafogo jogando no Engenhão. O Dorival que conhece, malandro, macaco velho, encaixotou o Bruno Henrique, acabou o Flamengo, uma atuação dantesca, terrível, horripilante do Flamengo nessa derrota na primeira partida da Copa do Brasil. Eu vou me recolocar. A gente vai manter aí contato com o Viga se tiver qualquer novidade do Maracanã, sobre clima no Flamengo, essa crise no Flamengo, vai cair Sampaoli, não vai cair. Já vi que tem na internet também Rodolfo Landim, meio que fazendo uma cara, né, bem de... não revoltado, mas bem constrangido, sendo xingado no Maracanã, ali pela torcida do Flamengo. É um clima de tensão. Agora, o Piperno e Flávio também, dessa situação. Um Flamengo em crise. É só o São Paulo também agora aproveitar isso em casa, né? Porque a gente viu o que o São Paulo fez na semifinal contra o Corinthians. Foi uma festa absurda, o São Paulo se impôs desde o primeiro minuto de jogo, que foi aquela atuação de gala do Lucas Moura. Se o São Paulo souber usar isso a favor, é muito difícil o Flamengo, com o que vem mostrando nesse ano, uma vergonha, um vexame atrás do outro, reverter-se pra cá. Claro. Com o Sampaoli ou não, né? Sem o Sampaoli fica mais fácil, né? Mas realmente você tem razão. O São Paulo ele já fez algumas coisas esquisitas. De algumas partidas, bem poucas. Por outro lado, o São Paulo pode ter surpreendido algumas pessoas por vencer no Maracanã hoje. Por causa daquela tese de que, olha, numa situação como essa, mais de 70 mil pessoas, o Flamengo com todo esse talento,
o empate é ótimo para trazer, né, uma coisa mais encaminhada para o Morumbi. Mas o que a gente viu do São Paulo, que não faz uma temporada maravilhosa, não tem um time brilhante, não vai ganhar muito, mas pode ganhar a Copa do Brasil, e isso tem muito valor no contexto dos últimos muitos anos do São Paulo como clube. O São Paulo fez aquilo que nós sabemos que o São Paulo é capaz de fazer. Existe coerência na escolha de jogadores, o Vitor falou agora há pouco a respeito disso. Eu também acho que não muda o time por Morumbi, porque a dinâmica do jogo agora vai ser parecida, com o São Paulo em vantagem por 1-0. E aquilo que o São Paulo fez no Maracanã hoje foi natural. Reduzir o time do Flamengo a uma finalização certa no gol e uma pressão final que não gerou nenhuma finalização e que era natural no até. gol, é um trabalho que merece aplauso, não só pelo resultado ser a vitória por 1-0, mas pela forma como o São Paulo construiu a atuação de hoje, desde a escolha de jogadores até o seu planejamento em todos os aspectos do jogo. O São Paulo esteve presente no Maracanã hoje, em todos os sentidos de uma decisão. E o seu torcedor, que também esteve presente lá, deve estar orgulhoso. O Breiler, o São Paulo ele construiu nessa Copa do Brasil um caminho onde ele vence jogos fora de casa, coisa que não acontece no Brasileiro. Exato. Né? Ele ganhou do Ituano fora, ele ganhou do Sport fora. Você fala, mas ganhou do Ituano do Sport. Tá bom, ganhou do Palmeiras fora. Segundo jogo, inclusive. Agora ele vai ganhar do Flamengo fora também. Né? Isso que o São Paulo construiu transforma ele num time mentalmente mais forte e também mais seguro do que o Flamengo, a ponto da gente dizer que realmente está faltando muito pouco para o São Paulo ser campeão da Copa do Brasil, porque mesmo você ganhando fora, às vezes, pelo equilíbrio das equipes, pelo que elas apresentam, você falou, opa, de repente o Flamengo pode reproduzir um jogo melhor no Morumbi e tal. Mas pelo que a gente viu até agora, o passo que o São Paulo deu hoje realmente é um passo daqueles grandes mesmo, para colocar a mão na taça? Tudo bem, Breno? Boa noite, William, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Realmente, não tem como fugir disso. São Paulo encaminhou o título hoje com a vitória no Maracanã. A gente falava muito sobre a diferença entre mandar o último jogo e quem poderia levar vantagem com isso. E eu, particularmente, apontava o São Paulo com um ligeiro favoritismo por decidir no Morumbi. Pela atmosfera que o São Paulo criou, como a torcida do São Paulo abraçou o time. Mas hoje no Maracanã, quem parecia que jogava em casa era o São Paulo. O São Paulo jogou com a autoridade de mandante. O São Paulo fez com que o Flamengo se sentisse acuado no primeiro tempo. O São Paulo tirou o conforto do Flamengo. Então há um mérito gigantesco nisso. Há um time que soube se comportar, principalmente no aspecto anímico, sabendo que era importante utilizar essa carga, essa pressão que o Flamengo vinha sofrendo contra o adversário, mas há também, do lado da equipe mandante, do lado do Flamengo, uma apatia, um espírito que não compactua com o que é uma decisão. Então o Flamengo falhou e, de certa forma, frustra ainda mais o torcedor por toda a campanha que a torcida do Flamengo fez ao longo da semana. Vaquinha, mobilização, mosaico, a festa na arquibancada, quase 70 mil pessoas no Maracanã, e presentear sua torcida dessa maneira é algo muito frustrante e é algo a se destacar também, William. A torcida do Flamengo, o Flamengo tem de gerar receita com o peso da sua marca, da camisa, com premiações esportivas como a da Copa do Brasil, e não extorquindo o seu torcedor. Muita gente hoje ficou fora da arquibancada, gente que está acostumada a apoiar o Flamengo, a estar em todos os jogos. Muito bem lembrou, o jogo de hoje, a tarde de hoje no Maracanã, ilustra a temporada de 2023 da diretoria do Flamengo. É uma ilustração perfeita. Uma renda recorde, um time que não existe e uma derrota. É isso. Desconexão total entre diretoria e arquibancada. O trabalho da diretoria do Flamengo em 2023, ele está resumido na tarde de hoje no Maracanã. Não por muito acaso. Muito dinheiro e nenhum time. Não por acaso, quem foi lembrado nos corinhos da torcida foi o presidente. Foi. Não o técnico, não os jogadores. Olha, bater recorde de renda com ticket médio na casa dos R$400, até eu. Né? É verdade. Não por acaso, já que você utilizou essa expressão, o São Paulo consegue vencer o Flamengo com o treinador que era do Flamengo, né? Pegando o gancho do que foi o ano do Flamengo, ele começou com a escolha. Não vamos ficar mais com o Dorival, porque a história era assim, mas o Dorival nas finais, aquela final contra o Corinthians, a final contra o Atlético Paranaense.
Não foi o que eu vi hoje. Hoje foi um Dorival de final e que foi superior a seu adversário, no campo do adversário, com toda a torcida contra. Independentemente do resultado, o Dorival está no ápice da sua maturidade, da maneira de como lidar e entender o futebol brasileiro, que é uma coisa que alguns técnicos estrangeiros sofrem um pouco para fazer. E é normal que sofram, porque aqui as coisas são muito diferentes. Por exemplo, houve um clamor para que se colocasse em algum momento o quarteto mágico. Com o Rames, né? Primeiro, o Caleri não pertence a um quarteto mágico. O Caleri é um operário de nível elogiável, jogador dedicado, raçudo, inteligente, malandro no melhor dos sentidos do futebol, mas não é um jogador tecnicamente acima da média, como são os outros três. Obviamente o Lucas e o Rames mais que o Luciano. Sim. Porém, hoje o Luciano é mais jogador que o Rames. E o Rames é um jogador que torna o jogo do São Paulo lento. E ele entra numa partida contra a LDU, quando vale lembrar, Luciano começou jogando, o São Paulo começou jogando com o trio. A partir do momento que o São Paulo tem um jogador a mais, ele entra recuado, como se fosse um segundo volante ali, distribui o jogo, passes de muita qualidade, porém não na velocidade que o São Paulo precisava. E ele fisicamente vem com alguns problemas desde o ano passado. E qualquer treinador num clube como o São Paulo, com poucas estrelas, que não ganha título há muito tempo, se o cara não é muito sábio para lidar com a situação, não estou falando do tamanho, estou falando de sabedoria, sim, teria forçado a situação em alguns momentos ruins. Um outro problema é que o Luciano, o Lucas e o Rames atuam melhor no mesmo lugar do campo, mesmo com características um pouco diferentes. Nenhum deles faz a recomposição pelos lados, como fazem o Wellington Rato e o Nestor. E o São Paulo contra a LDU, quando entrou com os três, não se classificou. O São Paulo contra o Inter até foi melhor no primeiro tempo, entrou com os três, Luciano, Lucas e Caleri, e o time também não conseguiu manter a pegada. Ou seja, o Dorival colocou quando podia, correndo um pouco mais de risco contra a LDU, porque precisava de 2 gols e valia o teste. Porque o Luciano, tecnicamente, é o jogador para ser titular do São Paulo, a questão é sem a bola, quando ele participa. Só não consegue participar como os outros dois, o Nestor na esquerda e o Wellington Rato na direita. E as trocas não tornaram o São Paulo um time mais competitivo. O São Paulo não ganhou o meio de campo com mais facilidade, perdeu pressão em saída de bola, sendo que essa escalação que o São Paulo coloca hoje, por isso que eu falo que é um resumo de tudo que o Dorival mexeu até agora, permite que o São Paulo marque mais recuado, marque meia pressão, marque alto, ela se adapta a todas as circunstâncias de jogo, preenche todos os espaços contra uma equipe em que você não pode ir para o duelo técnico. O maior erro que qualquer time vai fazer, ninguém tem feito contra o Flamengo, é tentar um duelo técnico. Vou colocar os meus melhores jogadores, meus jogadores renomados para tocar a bola, para tentar aproveitar com a técnica. Não. Você torna o jogo desagradável para o Flamengo como você tornou. Principalmente porque o São Paulo é um time que tem uma pressão por falta de jejum, por falta de títulos grandes há muito tempo. Mas parece que isso não entrou em campo hoje, hein? E essa é a grande questão. Impressionante. Por quê? Porque os jogadores sabem o que fazer, porque o time está confiante, porque o adversário não é um time. Hoje parecia um time mal treinado. Não é um time, são um monte de jogadores ali que tentam se entender. Porque se você toma um gol no Rio, você garante que o jejum de títulos não vem para dentro do campo. Em Córdoba, ano passado, obviamente sem o Lucas, com um time bem treinado, mas sem as opções que tem agora com o Dorival o São Paulo tomou um gol e apagou. Sim. O São Paulo acabou, o jogo acabou quando o São Paulo tomou o primeiro gol. Você garante que isso não ia acontecer se o São Paulo toma um gol hoje no Rio, com o estádio cheio, contra um time técnico, que está em crise de confiança? Não, então... E muitos dos jogadores que estavam em campo viveram essa frustração ano passado. A formação, ela permitiu ao São Paulo ter o controle para que ele não perdesse o controle não só do jogo com a bola, mas o controle do jogo mental. Porque o mata-mata e é uma decisão. Teve uma sacada do Dorival nisso daí, que durante a semana a gente percebeu um mistério maior do lado do São Paulo, havia várias possibilidades do Dorival mexer na escalação, de tentar Luciano e Lucas, não se sabia o São Paulo que iria a campo, e no meio da semana a gente já tinha notícia e uma noção muito clara de como o Flamengo jogaria e com os 3 atacantes, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Ao saber disso, o Dorival foi muito hábil, não só em colocar o Nestor, mas também por fazer com que o Nestor explorasse justamente o lado direito do Flamengo. O Dorival trabalhou com o Gabigol. O primeiro tempo do Nestor foi excelente. O jogo todo muito bom, mas o primeiro tempo especificamente excelente. O Dorival dirigiu um time que tinha Gabriel Barbosa pela direita, Ricardo Oliveira como centroavante mais referência pelo centro e Bruno Henrique do lado esquerdo. Exato. Então, as mecânicas de como enfrentar esse time, muito provavelmente ele tem decor. Exato. Porque ele dirigiu esse time, assim, ele dirigiu um time que tinha 3 atacantes que atuavam com uma dinâmica muito parecida.
2 deles, rigorosamente os mesmos jogadores. E trabalhou com o Gabigol no Flamengo, um Gabigol fazendo outra função, até porque o Dorival percebeu. Por causa dessa época. Exato. Por causa da época em que eles trabalharam juntos no Santos. O beijinho que o Gabriel Barbosa vai dar hoje, que muita gente considerou inadequado, eu acho que é uma questão discutível, né? A parte de passar no meio da coletiva do Dorival Júnior, mandar um beijo para ele e tudo mais, no meio de uma decisão, isso sempre, aqui no Brasil em especial, gera um pouco mais de melindre, eu respeito todas as opiniões, acho que é só uma coisa, de pessoas que se conhecem e se respeitam. Então, uma boa parte do funcionamento que gerou muito elogio nos meses em que o Dorival dirigiu o Flamengo no ano passado e conquistou 2 troféus, sim, com queda de rendimento e desempenho na parte final, se deve ao relacionamento pessoal que ele tem com muitos daqueles jogadores. E talvez, entre todos, o principal seja o Gabriel Barbosa. E sabendo disso, da deficiência do Gabigol em fazer recomposição, não é a dele, aí é papel do Sampaoli também, de não ter compreendido. Não houve uma sustentação por ali. O Wesley, na maioria das vezes, ficou sozinho no duelo com o Caio Paulista, sobrecarregado pelo Nestor. Então, o espaço para o Nestor fazer a assistência do gol. Não, não foi a primeira vez. Mas o São Paulo já tinha ensaiado ali pelo menos 3 vezes. Essa foi a grande sacada. O gol sairia por ali. Essa é a grande sacada. Então, o Dorival, na abordagem do jogo, na escalação e principalmente por essa sacada de ter forçado mais o jogo e as inversões para o lado esquerdo, ganhou a partida ali, sendo mais competente no plano de jogo, na estratégia e, ao mesmo tempo, utilizando o conhecimento que ele já tinha do Flamengo, de jogadores do Flamengo, sabendo que o lado direito seria frágil com essa escalação com 3 atacantes. Então, por isso, Dorival hoje tirando o segundo tempo, que talvez tenha sido conservador demais, mas ainda assim funcionou, saiu com resultado, mas é uma abordagem praticamente perfeita. A prática saiu melhor que a encomenda, porque você dizer que vai entrar com o Nestor, esse foi o grande debate da semana, né? Faceirinhos com o Luciano e os mais precavidos pensando em preencher o meio campo. Você vai falar, ele vai entrar com o Nestor no lugar do Luciano. Então vai para fechar o meio campo. Não só conseguiu isso, como o Nestor hoje foi arma de ataque. Ele não entrou para marcar. O gol do São Paulo estava maduro. Mas o Nestor sempre, o Nestor é mais construtor que marcador. Só que também não pode deixar ele concluir, porque na conclusão ele não é tão bom assim. Mas pode melhorar. Então, mas isso não até a final, que é daqui a uma semana, né? Então ali o Nestor foi muito importante. Foi uma arma de ataque. Ele conseguiu as 2 coisas. Porque essa história de recomposição, eu sou um que acho lamentável quando você coloca um jogador talentoso para recompor e perde o que ele tem de melhor. Agora, quando você consegue as 2 coisas, ou quando consegue justamente o oposto, no caso do Nestor, né? Ele te dar mais do que você espera dele, isso é um achado, não é um achado que é como falou o André, isso tem muito conhecimento do Dorival, inclusive em relação ao adversário, e é esse momento maduro do futebol que ele vive, né? Eu acho a escalação do Dorival uma escalação até óbvia, quando a gente fala do jogo em si no campo, né? A gente conversou disso durante a semana passada, o William estava aqui, teve um debate, eu falei, a escalação é essa. Foi mesmo. Qual é a questão? Para você colocar esse time em campo, quando você tem um Luciano, que é um jogador grande no São Paulo, que tecnicamente é bom, que gosta muito do clube, que reclama, você não pode simplesmente tirar o Luciano e colocar um outro jogador, porque você talvez gere algum problema interno. E o grupo do São Paulo é um grupo muito unido. Os jogadores sempre falam isso, e não é da boca para fora. É um grupo realmente onde o ambiente é muito bom. Então o Dorival, ele colocou o Luciano. Eu tenho certeza que o Dorival sabia que essa escalação era, por exemplo, mais consistente para você atuar contra o Inter em Porto Alegre. Absoluta certeza, não tenho a menor dúvida. Só que ele precisava ter um trunfo na manga, que era ou o time consegue fazer alguma coisa a mais sem bola com Luciano, Lucas e Caleri, e vou deixar bem claro, o Luciano não está saindo da equipe porque o Luciano está jogando mal. O Luciano está saindo da equipe porque o Lucas joga mais do que ele, claro, e pela característica do jogador. Claro. Então, ou o time entregava o que ele entrega com essa formação de hoje, sem a bola, e aí ele pode ter um time mais técnico, ou ele deixava o time, perdia o jogo se fosse necessário, perdia a pegada para ter na hora H, o jogo que mais vale, a possibilidade de falar, a formação ideal é essa, eu posso colocar agora, porque contra a LDU a gente não conseguiu o resultado, contra o Inter a gente também não conseguiu o resultado. Ou seja, o manejo do grupo de jogadores em todas as competições, colocando o que era prioridade para a torcida e para a diretoria em primeiro lugar,
a segunda opção no segundo lugar, na hora da formação, na hora de lidar com os jogadores, de lidar com características de personalidade diferente dos atletas. Tudo isso foi para o campo hoje. Sim. Tudo isso, e é exatamente porque o Dorival chegou a um técnico com muita maturidade em que ele fala assim, não, vai jogar o melhor time que tem mais chance de ganhar.